Boa noite a todos, que nós possamos estar sintonizados com nossos amigos espirituais nessa noite, com os amigos espirituais que abençoam essa casa, e que a gente possa aprender um pouquinho mais juntos. E eu trouxe hoje para a nossa conversa, o nosso bate-papo da noite, o assunto reencarnação e família. A gente vê um bebezinho assim, né? Quem já não teve na família um filho, um sobrinho, não viu nascer uma criança e não se sentiu envolvido por aquele carinho espontâneo que a gente tem quando vê uma criança, quando a gente vê um bebê. Parece que mexe com o emocional da gente. Né? A gente fala até de um jeito mais, ai, que cuti-cuti. Não é? Porque mexe com alguma coisa boa que tem dentro da gente e que dispõe a gente a gostar de maneira gratuita daquele ser indefeso, não é? Tão dependente da gente. Se isso acontece conosco, que nem sempre temos familiaridade com o bebê, imagine com os pais. Por isso da importância da reencarnação. Porque a reencarnação nos auxilia a amar aquele ser que está chegando ao nosso lar gratuitamente. Porque em geral não é assim, não. Em geral a gente gosta de quem gosta da gente. Não é assim que a música fala? Eu vou gostar de quem gosta de mim? Ali não. Aquele bebê não precisa fazer nada em troca para ser amado. Nós o amamos sem receber nada. Só pela própria existência dele, de poder estar com ele nos braços, nós temos uma satisfação, uma alegria imensa. E isso é muito importante. Por quê? O processo da reencarnação tem no berço a sua porta de entrada. Então, é através da reencarnação que todos nós um dia chegamos aqui. A gente não se lembra da gente ter sido esse bebezinho dependente, ingênuo e indefeso. Mas nós fomos. Nós tivemos um colo. Em algum momento, né, através dos nossos pais, nós chegamos a esse planeta para passar pela experiência da vida da reencarnação. E aquele primeiro momento de amor gratuito vai nos impulsionar para que a gente continue aproveitando as oportunidades que a vida nos oferece, porque aí, conforme a gente cresce, vão surgindo as dificuldades. Então, aquele amor incondicional que a gente tinha quando bebê vai mudando. As pessoas começam a querer algo em troca da gente. Que a gente seja bom, que a gente seja simpático, que a gente seja educado, que a gente seja honesto, que a gente seja ético. E a gente não sabe ainda ser tudo isso. Mas nós estamos aqui para nos esforçar. Né? E aí prossegue, então, os nossos compromissos e os cuidados de todo um projeto que teve início muito antes da fecundação e não vai acabar nem depois da morte. Por quê? Porque ocorre um planejamento para a nossa encarnação. Né? Se eu planejo viver 80 anos aqui, muitas vezes eu planejo com antecedência aonde vai ser o país que eu vou nascer, qual vai ser a família, qual vai ser a religião da minha família. Planejo de modo geral, não em detalhes, mas de modo geral, as coisas que devem se suceder na minha vida para que eu consiga atingir os meus objetivos. Para eu atingir os meus objetivos, não sou só eu que me esforço, não. Muita gente colabora comigo. Os meus pais, logicamente, a minha família encarnada, que está próxima de mim, mas no plano espiritual, a gente também recebe auxílio. A nossa família espiritual, que está do lado de lá, colabora com a gente. O nosso anjo protetor. E muitos amigos espirituais que estão relacionados com a nossa família. De maneira que, quando a gente tem sucesso, consegue
aprender, consegue melhorar, consegue promover aquilo que a gente queria, do lado de lá, né, existe uma certa felicidade por nós. E quando a gente fracassa, existe uma tristeza, um pesar por nós. De maneira que eles estão constantemente tentando nos ajudar, nos auxiliar para que a gente consiga o que a gente quer. Cada um de nós tem várias histórias vividas ao longo de cada reencarnação. A gente pensa que a gente tem poucas reencarnações, mas nós temos muitas reencarnações. E uma coisa que acontece é que às vezes a gente acha que a gente está pagando ou purgando, passando, né, por uma pena, por uma prova nessa vida, que foi alguma coisa que a gente fez na vida passada. Mas nem sempre é assim. Às vezes, os problemas, os erros que eu cometi foram cometidos há muitas dezenas de encarnações para trás. Mas ficou aquela pendência lá atrás. Quando eu cometi aquele erro, às vezes, eu ainda eu tinha pouco conhecimento, eu ainda era muito ignorante, ainda era muito ruim, digamos assim. Então, eu passei por várias outras reencarnações, onde eu fui me melhorando e me preparando para passar por aquela prova mais difícil. Agora que eu já estou melhorzinho, um pouco mais esclarecido, um pouco mais fortalecido, mais confiante, sou espírita, tenho a fé na doutrina espírita, isso me esclarece muitas coisas, me fortalece diante das provas, então eu estou pronto para passar por aquela provação difícil. Então, nem sempre, né, a gente fala assim, nossa, mas a pessoa é tão boa, está passando por essa prova, por que será? Porque aquilo é uma pendência que ficou de há muito tempo, e não de agora, recentemente, onde a pessoa já se modificou. E aí, para a gente viver de acordo com o que a gente precisa e resgatar de acordo com aquilo que a gente precisa, no planejamento, nós vamos planejar como é que vai ser o nosso organismo físico. A família, outras coisas, mas o nosso organismo físico principalmente. Então, muitas vezes, nós vamos trazer no nosso organismo características necessárias para o nosso aprendizado. Eu posso trazer uma tendência ao câncer, a problemas cardíacos, a problemas neurológicos. Por que isso? Porque faz parte daquilo que eu preciso reequilibrar. Um caminho novo que eu estou tendo a oportunidade de fazer, usando bem aquele órgão, aquela parte do meu corpo. Então, tendo em vista a reencarnação, cada órgão do corpo humano e a sua função, cada situação conflitiva que eu vou enfrentar na vida, são previamente analisados e são viabilizados de acordo com as necessidades educativas do aprendiz. Então, se eu não estou preparada para aquela prova, provavelmente aquilo não vai vir para eu enfrentar. Eu não estou pronta. Se eu estou passando por aquela prova, é porque eu já tenho condições mínimas de passar por aquela dificuldade e me sair bem nela. Porque vamos lembrar que o objetivo da reencarnação é o nosso crescimento, é o nosso desenvolvimento. Então, eu não vim aqui para falhar. Eu vim aqui para ter sucesso nas minhas dificuldades, nos meus desafios. E aí, a gente nem vem sozinho. A gente vem amparado por um grupo que a gente chama de família. A família, em geral, é um grupo de espíritos necessitados, desajustados e em compromisso. Esse compromisso é inadiável, né? A gente tem que aproveitar a família que a gente tem hoje para sanar os compromissos que a gente tem com essa família, né? E aproveitar ao máximo as condições que eu estou tendo agora.
Se essa minha família é uma família rica, não é nada fácil, né? Jesus já dizia que é mais fácil entrar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico no reino dos céus. Porque a riqueza, o dinheiro, tem grandes distrações, grandes ilusões no mundo. Você tem muitas possibilidades de fazer muitas coisas. E, em geral, essas coisas dispersam a nossa atenção daquilo que é realmente importante na vida. Não é a parte material, a parte espiritual. Se a gente tem a prova da pobreza, também não é fácil. Porque muitas vezes falta o básico, falta o necessário. E o dia a dia é uma constante luta para ganhar o alimento, a segurança, a habitação. Tanto uma prova quanto a outra são importantes. Nós vamos passar pelas duas em algum momento. E a família toda deve se apoiar quais sejam os desafios que existem. A função primordial da família vai ser a colaboração com Deus para que nós possamos aprender a nos amar como irmãos. Daí, muito importante, a função, principalmente, dos pais, que estão numa posição de orientar os filhos que vão chegando ao lar. Como é que a gente orienta os filhos? Fácil hoje? Nesse mundo de hoje, está fácil orientar os filhos? Está difícil. Mas é importante. É importante que a gente faça o máximo ao nosso alcance, não só para amar, não só para dar carinho, mas para orientar essas pessoas que estão nascendo no nosso lar, no nosso teto, para que eles sejam cidadãos responsáveis, seres humanos, bons, éticos, honestos. Nada fácil, mas muito importante. Então, importante a gente ter um momento de conversa, de orientação, de diálogo com as crianças em casa, para que não se perca essa função essencial dos pais. Porque a gente pensa assim, mas você não sabe como é que é lá em casa. Parece que Deus escolheu a dedo e colocou tudo de mais complicado que podia ter na minha casa. Pode ter acaso nessa escolha das pessoas que moram no mesmo lar? Vocês acham que alguma coisa acontece por acaso? Não. Não tem acaso. Aquelas pessoas são exatamente as pessoas que você precisa conviver, que você precisa aprender a amar, que você precisa aprender a perdoar, se doar, enfim. Mas a gente fala assim, mas a genética diz... Ops, volta. A genética diz que a maneira como a pessoa está no DNA. Vocês já ouviram falar isso? Está no DNA? E que aí, na hora do nascimento, transmite as características dos pais para os filhos. Também já ouviram falar nisso? Lógico. Os filhos são parecidos com os pais com os avós com os bisavós. São parecidos de corpo, são parecidos de alma também? Muitas vezes nós somos parecidos dentro da família, por quê? Os semelhantes se atraem, nós estamos ali atraídos pelas nossas ligações. Por isso que eu falo do meu pai teimoso, imagina, eu não sou. De jeito nenhum, tá, gente? Não herdei essa característica dele. Não herdei essa característica do meu pai. Eu sou teimosa por mim mesma. Por quê? As características espirituais nós não herdamos. Nós é que fazemos. Né? Agora, muitas vezes, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, acontece de vir um bebê, de vir uma criança muito diferente. Recentemente, a gente tem tido novidade sobre uma doença muito grave, transmitida pelo Aedes aegypti, e que causa um dano, não definitivo, mas um dano duradouro nas crianças, que é a microcefalia. Bom, então aquele bebê
que era o sonho do pai e da mãe, a alegria de ser daquela família, nasce com uma dificuldade orgânica, recente para a gente, mas ela já existe já há mais tempo, causada por outras causas, e que vai deixar aquela criança com sequelas para a vida inteira. E essa criança vai ter que crescer e passar pelos desafios da vida de adulto, com o apoio da família, e sempre com muito mais dificuldade do que a maioria de nós, que temos um organismo relativamente funcional, perfeito. Por que será que acontece isso naquela família, com aquela pessoa? Será que é por acaso? Evidente que nós não vamos tirar aqui responsabilidade social, né, do controle do mosquito e toda a parte político-social, econômica que está relacionada com isso. Mas vamos analisar a parte espiritual. Quando uma família tem um planejamento para ter um bebê, né? Então a gente tem um casal com uma vida amorosa estabelecida. O que acontece? Eles planejam um bebê, eles têm uma vida sexual organizada, no planejamento, né, esperando que realmente esse espírito venha. A gente vai ter um espírito, que a gente vai pôr aqui como espírito reencarnante, ele planeja a vida dele baseado naqueles pais que estão dispostos a recebê-lo. Será que todo pai e toda mãe tem condições de receber uma criança com microcefalia, com síndrome de Down, com síndrome de Asperger, com autismo, com problemas cardíacos graves? Quantas famílias a gente não vê em que isso acontece? Então, se tudo é planejado, pai e mãe aceitam, no plano espiritual, durante o período do sono, conversam com os planejadores, os amigos espirituais, e aceitam a presença daquela criança naquela família. Esperam por ela, né, no dia da realização da fecundação, e vão aceitar, receber esse indivíduo, esse espírito que está chegando para nascer na Terra. Se isso é planejado, nós vamos ter espíritos amigos aliando, né, nesse nascimento. E pode ser que tenham também espíritos inimigos querendo atrapalhar aquele nascimento. Pessoas que não querem a recuperação daquele espírito, que querem mal a ele. A presença, né, do espírito reencarnante vai afetar tanto o espermatozoide do pai, que tem os cromossomos, o DNA e o gene, como o óvulo da mãe, que também tem todo o potencial genético e as informações genéticas para construir o corpinho do novo bebê. Então, de certa forma, as características do espírito vão atrair, vão selecionar o espermatozoide adequado e o óvulo adequado. Não tem acaso. Vai construir o ovo, e aí, a partir desse ovo, a gente vai ter, né? A partir desse ovo, vai ocorrendo a divisão celular e vai formar o embriãozinho, o feto e o bebê. Mesmo depois dessa fecundação, pode acontecer a influência positiva ou a influência negativa sobre esse embriãozinho que está se desenvolvendo. No Livro dos Espíritos, né, na questão 344, os Espíritos explicam que a união do espírito com o corpo começa no momento da fecundação, mas só vai se completar mesmo por ocasião
do nascimento do bebê. É quando a gente chora no mundo, é que realmente a gente tem uma maior ligação com o nosso organismo. E depois, até os 7 anos de idade, esses laços vão ainda se fortalecendo. Essa palestra sobre reencarnação, quem tiver interesse, ela está disponível, esse slide aqui. Ele está disponível na internet, se chama A Reencarnação de Sigismundo. E ela é relatada no livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, em detalhes, que hoje não vai dar para a gente discutir, mas eu recomendo a leitura, e quem quiser dar uma olhada na internet também, tem os slides muito legais. Então, o que acontece no momento da reencarnação? Primeiro, a gente está lá no plano espiritual, como espírito, mas a gente tem que se moldar àquele corpo de bebê, aquele corpo infantil que vai nascer. Então, os amigos espirituais superiores vão auxiliar numa regressão, numa adaptação desse espírito à forma infantil. Essa forma infantil vai ser entregue espiritualmente aos pais. Tá? Então, essa mãe, esse pai, futuros mãe e pai, vão receber esse espírito. Esse espírito já vai ficar ali próximo deles antes da fecundação. Depois do ato sexual, muito tempo depois, o espermatozoide vai caminhando até atravessar todo o útero, chegar na trompa, que é onde acontece a fecundação. E aí é que vai ter a ligação do espermatozoide com o óvulo. Nesse momento, em alguns casos, a gente também recebe auxílio do plano espiritual, para que haja uma ligação adequada. E depois disso, vai ocorrer naturalmente o desenvolvimento desse bebê. Muitas deformidades físicas, doenças crônicas, restrições mentais de ordem congênita, tantas crianças com problemas neurológicos, epilepsia, elas vêm exatamente para se ajustar às necessidades dos espíritos reencarnantes. Então, quando a gente tem uma criança diferente dentro do nosso lar, necessitando do nosso amor, do nosso carinho, compreensão, de uma energia muito maior, né, da nossa parte, nós podemos saber que, de alguma forma, nós estamos ligados àquele espírito. Não foi por acaso que ele veio parar no nosso lar. Com certeza, nós também estamos comprometidos com os mesmos erros que ele teve no passado e pedimos pela oportunidade de nascermos todos numa mesma família. Muitas vezes é difícil para a gente entender isso. Mas os espíritos que reencarnam numa mesma família, né, sobretudo os parentes próximos, são muitas vezes espíritos simpáticos. Então, aquela criança é alguém que eu amo muito e que eu preciso, de alguma forma, auxiliar. Mas pode acontecer também que nasçam espíritos completamente estranhos uns aos outros. Pode acontecer? Um espírito que não tem nada, você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? E eu não tenho a ver nada com essa família. Já viram alguém falar isso? Pode acontecer também. Por quê? Porque Deus aproveita as oportunidades. E se aquela família vai ser boa para aquele indivíduo, ele pode, né, localizar aquele ser naquela família para que aquele indivíduo aprenda e a família aprenda também. E no final das contas, nós precisamos aprender a amar a todos, e não só um grupo restrito, pequeno, da nossa família. Além disso, pode ter, pior ainda, na mesma família, pessoas que têm grandes antipatias, que foram até mesmo inimigos em vidas passadas. Então, essa é a oportunidade de tornar aquele indivíduo um amigo. Porque está no seio da família, a oportunidade de amar, de respeitar, de curar todas as feridas que tinham entre um e o outro, é agora.
É o momento de aproveitar. Nós temos famílias, então, que a gente chama de laços, famílias por laços espirituais e famílias por laços corporais. Quer dizer que eu posso ter reunido aqui na Terra pessoas que não tinham nada a ver uma com as outras, mas se tornaram uma família. Bom, a partir de agora, elas são uma família espiritual. Se não eram antes, são agora. E os compromissos, a partir de agora, são os mesmos de quem já tinha uma família ligada anteriormente por laços do passado. Porque se Deus colocou aquele grupo junto, é porque eles devem aprender juntos a amar, a auxiliar o próximo, a desenvolver as suas vidas. Por que será que tem que ter infância? Podia já nascer filho criado, né? Era bom. Vocês acham que era bom? A minha avó dizia assim, filho criado, trabalho dobrado. Então, acho que não. Acho que bom mesmo é quando as crianças são pequenas. Ah, que delícia. Né? São lindos, carinhosos, meigos, fofos. A infância ela tem uma função essencial, muito importante, que a gente tem que aproveitar ao máximo. Se você tem uma criança pequena na sua vida, aproveite o máximo. Até os 7 anos é o melhor momento de você influenciar positivamente na educação dessa criança como espírito imortal. Por quê? É a época de maior crescimento intelecto-moral da criança. Os valores dela vão se fixar principalmente nesse momento. Então, pedir por favor, obrigado, desculpa, respeitar os mais velhos. Sabe essas coisas que a gente ensina para as crianças pequenas? Fundamental. O valor por trás desses ensinamentos vai ficar para sempre. Então, é muito importante a criança não só ouvir falar, como ver os pais agindo dessa maneira. Os exemplos principais são os pais. A reparação de faltas. O que acontece? Aquele espírito teimoso, difícil, nesse momento em que ele é criança, ele está mais maleável, mais flexível. É mais fácil de educar a criança nessa fase. Ela gosta de aprender, então é mais fácil ensinar. Vai ensinar alguém que não quer aprender para você ver como é que é duro. A criança quer aprender. Ela é ávida por aquilo. Então, é o momento mais adequado. E edificação de propósitos superiores no mundo íntimo. É quando ela está mais suscetível à bondade, ao amor, ao respeito. É quando a gente tem mais facilidade de ensinar esses valores para ela. Então, é fácil para ela, nessa época, esquecer o mal que ela já viveu e aprender o bem. Mais fácil aprender as leis de amor. Mais fácil dela se aproximar dos adversários. A gente assim, a gente chega no ambiente de trabalho, vou trabalhar no lugar, chego lá, vejo aquele grupo de colegas. Na hora eu já falo, fui com a cara desse. E aquele lá não me vai. Ah, esse daqui, tudo bem, esse aqui vai me ser útil. A gente já seleciona. A criança não. A criança chega num grupo grande de crianças, ela está aberta para as novas amizades. Então, enquanto ela é criança, é mais fácil dela se afeiçoar a espíritos não tão simpáticos que conviveram com ela em outras vidas. Aquela avó difícil, ela pode amar perfeitamente. Aquele pai muito rígido, ela vai amolecer o coração dele. Ele vai ensinar ela dentro da disciplina e ela vai abrandar o coração dele. É assim que funciona. Então, a conquista da família, tanto como provação, como quando missão, né, vai ter a importância e vai auxiliar no enobrecimento dessa criança. Muitas vezes, para a gente,
educar a criança é um teste de paciência. Porque, lógico, gente, dá trabalho. Aliás, crescer espiritualmente dá trabalho. Vocês acharam que era fácil? Não é. Abandonar os hábitos ruins, antigos, velhos, que nós temos há muito tempo, e adquirir hábitos novos, saudáveis, são difíceis, exigem esforço. Educar a criança também. Exige esforço. Mas eu garanto que o resultado é muito bom. Vai auxiliar no desdobramento de recursos que jazem adormecidos e que, diante dos ensinamentos humanos, desatam ramos carregados com os tesouros de sabedoria e luz. Então, muitas coisas que estão guardadas ali no íntimo daquele indivíduo, com o amor, com o respeito, com a vida em família, eles vão surgindo, eles vão se manifestando, tanto para aquele indivíduo, em forma de criança, né, como para todos os familiares. E uma das formas importantes, né, para a gente encerrar, e lembrando da importância, né, da educação da criança, é não só pensar na educação formal, a educação na escola, o cursinho, a faculdade. Isso é importante também, sem dúvida nenhuma. Só que nós devemos educar as crianças no dia a dia, dentro de casa, no lar, na escola, aonde a gente estiver, na rua, no parquinho, no shopping, aonde nós estivermos com elas. E se a gente puder realizar a prática do Evangelho no lar, isso vai tornar aquela criança apta à ligação, à sintonia com o plano espiritual desde pequena. Ela vai entender a simplicidade e a verdade dos ensinamentos do Evangelho desde pequena. As lições de Jesus vão entrando na sua cabecinha maleável e vão construindo, né, construindo as bases que vão ficar para sempre na vida dela. Discutir sobre os assuntos familiares e os assuntos do Evangelho na família facilita a troca, o diálogo com os pais. A gente vê muitas vezes famílias que você fala assim, vamos ver uma família num lugar público. Está lá o pai no celular, a mãe no celular, a criança não, a criança está no tablet. Vocês já viram uma cena assim? Cadê a interação da família? Ou então não, chegou em casa, beleza. O pai vai ler jornal, a mãe vai lavar a louça, a criança vai jogar videogame. Quando é que essa criança, esse adolescente, esse adulto vai entender que ele pode chegar para o pai, para a mãe e compartilhar uma dificuldade, falar sobre um problema que ele está tendo na escola, uma dificuldade que está tendo no namoro, uma dúvida que está tendo no casamento. Se ele não aprendeu a fazer isso a vida inteira? O Evangelho no lar também permite essa troca. Por quê? Falando das lições do Evangelho, lendo mensagens que falam sobre o cotidiano e as dificuldades das pessoas, nós conseguimos trazer para a dificuldade nossa do dia a dia a lição do Evangelho. O que Jesus faria se estivesse lá na escolinha e você tivesse apanhado do amiguinho? Qual seria a melhor situação? A conversa vai auxiliando na evolução. O que Jesus faria se você quisesse namorar, né? E aí, você quer viajar lá para onde? Austrália? Quando? Fica quanto? 6 meses? Vamos pensar nisso. O que seria possível? Qual é a ideia? Não tem uma resposta pronta para isso. Cada família vai ter uma vivência. Mas o que é, né,
que o Evangelho poderia trazer para a gente de orientação para aquela situação? Se eu tivesse com uma pessoa doente dentro de casa, estivesse muito triste, como seria a lição do Evangelho para isso? Se eu perdesse alguém que eu amo com uma doença, o que o Evangelho traz para me confortar? O Evangelho tem resposta para praticamente todos os nossos dilemas. Nós podemos encontrar ali uma resposta segura, que, se não esclarece totalmente as nossas dúvidas, nos orienta pelo menos no caminho mais indicado a seguir. E nós devemos usar para nós e ensinar as nossas crianças a fazer isso. Quem quiser aprender a fazer o Evangelho em casa, nós temos um grupo que se disponibiliza a ir na casa da pessoa aos sábados à tarde, e ensinar o pessoal a fazer o Evangelho no lar. É muito simples. Uma leitura, uma prece inicial rápida, uma leitura do Evangelho em voz alta, a discussão em voz alta a respeito do tema, o que as pessoas pensam sobre aquilo, uma prece de encerramento, o copinho com a água fluídica ou a água com a água fluídica, no máximo 30 minutos. Todo dia, todo mesmo dia da semana, no mesmo horário. Para quê? Para que os amigos espirituais venham ao nosso lar, nos auxiliem a fortalecer a atmosfera do nosso lar, nosso ambiente, e aquilo que nós realmente queremos, um ambiente para nós vivermos com paz, com harmonia, com discernimento, com educação e com o Evangelho dentro do nosso lar e dentro dos nossos corações. Uma boa noite a todos.